Recebendo nesta manhã o Dr. Pedro Pércio, que é ortopedista, especialista em quadril e também cirurgião, para falar de um assunto muito importante. Como está a sua saúde óssea? Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Carla, bom dia. Eu agradeço o convite e a oportunidade para falar sobre uma coisa que é mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde. Com certeza. E o Ministério da Saúde estima, doutor, que aproximadamente 50% das mulheres e 20% dos homens acima de 50 anos sofrerão uma fratura ao longo da vida. Com o passar dos anos, a chance de uma pessoa sofrer uma fratura em membro inferior, especificamente na região do quadril, com o passar dos anos ela vai aumentando, né? Sim. E a gente sabe que essas fraturas na fase da vida idosa, elas têm uma repercussão não somente para o aparelho locomotor, para a locomoção da pessoa, mas também tem uma repercussão para a vida da pessoa, né? Existe uma incidência, uma estatística de que até 20% dessas pessoas que sofrem este tipo de fratura vão, infelizmente, falecer por causas diretas ou indiretas dessa fratura ao longo de um ano depois, né? Então, Sim. Isso é uma situação bastante importante que deve ser valorizada ao longo da nossa vida, né? E agora, no final de ano, a atenção deve ser redobrada, a estatística aumenta? Tem algum dado significativo de aumento de fraturas, por exemplo? Não, a estatística ela é similar o ano todo, mas assim, o final do ano sempre é uma oportunidade porque é um momento de mudança, né? Então, é um momento que a pessoa pode mudar o estilo de vida, traçar planos para o ano seguinte, em relação à atividade física, em relação à perda de peso, etc, né? Porque a consequência da fratura acontece na fase idosa da vida, mas para a gente evitar isso, os esforços eles têm que ser feitos muito antes, né? Sim. Nós sabemos que uma pessoa ela compõe o seu estoque ósseo, estoque muscular ao longo da sua vida, até os 35 anos mais ou menos. Após essa idade, de 35 anos é muito cedo, todo mundo perde um pouquinho de porcentagem de massa óssea e isso implica em resistência. Para você ter uma ideia, uma mulher quando entra na menopausa, ela pode perder até 8% da sua massa óssea por ano. Isso é muita coisa, né? Se você considerar aí ao longo de 10 anos, isso é bastante coisa, né? Ou seja, a qualidade de vida que a pessoa leva, seja homem ou mulher, influencia muito com a saúde óssea. Exatamente. Né? Então, assim, deixar de cuidar da saúde óssea, por exemplo, pode resultar em problemas mais graves. O risco de sofrer uma fratura, né? Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo que a gente está vivendo nesses últimos 15 dias aí. Toda semana no hospital onde nós trabalhamos, que é o Hospital São Lucas, aqui em Cascavel, no CEOT, toda semana nós atendemos pelo menos 2, 3 pacientes com fraturas. E se você for lá hoje, eu estou saindo daqui, vou passar a visita lá, eu tenho uma paciente que está lá há uma semana, sofreu uma fratura e foi operada já, mas ela teve complicações clínicas, ela está mais de 10 dias internada por conta disso. E eu tenho uma outra paciente lá que faz uma semana que ela sofreu a fratura e ela não teve oportunidade de operar ainda, não conseguiu operá-la ainda, né? Então ela está acamada 10 dias, isso implica em complicações como infecção urinária, como pneumonia, como feridas, que nós chamamos de escara, e isso são situações muito graves nessa fase da vida, né? E a gente teve um exemplo recentemente que é do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que precisou passar por um procedimento. Ele se submeteu a uma cirurgia, que é uma cirurgia de prótese de quadril, a gente chama tecnicamente de artroplastia, por um motivo que é o desgaste da articulação, que nós chamamos de artrose. Mas essa mesma cirurgia, ela pode ser realizada em pacientes que sofrem fratura, porém numa condição muito diferente. O presidente Lula, ele fez a cirurgia que nós chamamos de cirurgia eletiva. Ela foi agendada, ela foi programada, ele fez todo o preparo pré-operatório antes, ele escolheu o médico, ele escolheu o hospital, ele escolheu a equipe que ia tratar ele, porque ele teve tempo para se preparar. Agora, um paciente que cai e sofre a fratura, ele tem que ser operado em 24 até 48 horas. Com urgência mesmo. Com urgência, exatamente. Então, não dá tempo de você fazer esse preparo da melhor maneira possível. Você escolher a tua equipe médica, escolher o teu hospital, fazer os exames pré-operatórios, fazer o preparo físico e psicológico para se submeter a uma cirurgia dessa, né? E claro que a gente fala muito sobre a qualidade de vida, mas a pessoa que está ouvindo a gente agora sente algum desconforto ao caminhar, ao sentar, até mesmo ao dormir. Isso é um alerta também? A falta de atividade física, ela debilita a parte locomotora, né? Ou seja, tanto no ponto de vista ósseo, e nós estamos falando em resistência a sofrer uma queda, etc., quanto no ponto de vista no aspecto muscular.
porque a musculatura ela é muito importante também nessa fase da vida, né? Eu digo assim, músculo e osso, eles são reflexos da nossa vitalidade, né? Então uma pessoa que tem ossos resistentes e musculatura bem desenvolvida, apta a reagir a um evento de uma queda, até mesmo para evitar uma queda, uma perda de equilíbrio, ela está muito mais preparada para passar por essa fase que é a fase da senilidade, quando nós seremos idosos, felizmente, né? Doutor, chegando ali no seu consultório, quais são as principais dúvidas e as principais reclamações, por exemplo? Bom, a principal reclamação é dor, né? E as dúvidas é o que eu posso fazer para melhorar. Eu preciso fazer uma cirurgia? Exato, porque nem toda dor ela é provocada por uma doença. Muitas vezes é provocada pelo passar do tempo, né? E na maioria das vezes, felizmente, nós podemos contornar isso sem a necessidade de uma cirurgia. Mas existe um preço a ser pago, que é a atividade física, um estilo de vida saudável, né? Tá? Manter peso, evitar consumo abusivo de bebida alcoólica, evitar tabagismo e atividade física regular. E essa atividade física ela não é todo dia, não precisa ser todo dia. Uma caminhada já... Uma caminhada, um exercício que combine um exercício aeróbico, Perfeito. Por exemplo, que é a caminhada, e um exercício de força, porque osso e músculo eles precisam de estímulo e isso é força, né? Então, um exercício que exija o trabalho muscular 2 vezes por semana já é suficiente. E ela pode estar fazendo exames regulares? Tem algum exame que identifica algum dano na estrutura óssea? Bom, de rotina a gente faz alguns exames de sangue, por exemplo, dosagem de vitamina D, cálcio. Esses exames eles dão uma ideia de como é que está a saúde óssea. E existe um exame que mede de fato a densidade mineral óssea e isso reflete em resistência, que é a densitometria óssea. Então a recomendação é que seja feita uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas sempre com indicação de um médico, né? Sim, é importante um acompanhamento mesmo. Com certeza. Doutor, obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui falar sobre a saúde óssea, que realmente muitas vezes acaba passando despercebida, e que bom que vem à tona mais uma vez esse assunto tão importante que muita gente acaba deixando de lado, mas sim, é muito importante. Isso mesmo. Carla, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre saúde. Muito bem. Falei então nessa manhã com o Dr. Pedro Pércio, ortopedista e especialista em quadril e também cirurgião. Obrigada mais uma vez.